Opa, estamos de volta. Então, terceirão, olha só. Outra coisa importante também para se falar né? Nós falamos lá sobre conceito de espécie, conceito de população, densidade populacional, taxa de crescimento populacional, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Isso é importantíssimo. Outra coisa importante, índice de fertilidade. Eu preciso medir o índice de fertilidade da população. Que o índice de fertilidade vai me dar uma porcentagem da capacidade das mulheres, né, serem mães dentro do país. O número de nascimentos, o número de fertilidade, a capacidade fértil de mulheres, principalmente, né, homens e mulheres, no seu país. Foi basicamente a taxa de natalidade e a taxa e o índice de fertilidade que fizeram com que o Japão, durante muito tempo, baixaram a lei lá, um decreto, proibindo as pessoas de terem filhos. Né? Por quê? Porque Japão, todo mundo sabe, é uma ilha. Tem pouco espaço, pouco alimento, não tem lugar para plantar, não tem lugar para criar gado. Então, é um lugar pequeno. E é muita gente crescendo, crescendo, crescendo. E o que aconteceu? Problemas a longo prazo. Falta de alimento, falta de espaço, falta de tudo. E o Japão, então, tomou uma decisão, isso há muito tempo atrás, de proibir as mulheres, os homens, né, casais, de terem filhos. O máximo era um filho. O máximo um filho. E assim, né, as pessoas eram incentivadas a não ter. Era melhor trabalhar, fazer o país crescer, desenvolver, ganhar o mundo. Isso era ensinado nas escolas, era dito para as crianças. E isso criou uma geração que não queria mais ter filhos, uma geração que só queria estudar, trabalhar, crescer, ganhar dinheiro, ganhar o mundo. O que aconteceu? A população envelheceu. E aí, galerinha, a população ficou velha, né? E o idoso, ele diminui a força de trabalho, ele diminui a capacidade produtiva, principalmente serviços, né, braçais, construção civil, obras em geral e tudo mais. Foi um problema seríssimo, tá? E aí o governo japonês teve que retroceder na sua lei, né? E agora incentivando as pessoas a terem filhos. Olha só. Então veja que as políticas públicas devem estar casadas, literalmente, com a ciência aí, né, da densidade populacional. Certo? É um país que tem visão de futuro, ele tem que entender como que o seu país está crescendo ou diminuindo. Agora eu estou falando da população humana, tá? Mas é importante que a gente pense também na população dos outros seres vivos, vegetais e animais. Porque não adianta nada eu cuidar da população humana e esquecer que os seres humanos precisam se alimentar. Se eu não cuido da natureza, amanhã ou depois eu não tenho mais natureza. Eu não tenho mais água. Eu não tenho mais solo para plantar, para beber essa água. Cada vez mais eu vou inchando as cidades com pessoas, vai crescendo e não tem comida para todo mundo e não vai ter água para todo mundo. Então isso é sério, né? E o Enem gosta de cobrar essas coisas no sentido de fazer o aluno pensar. Como é que o aluno de hoje, né, o jovem de hoje está pensando nisso? Será que você está preocupado com essas questões? Será que você discute isso? Né? Será que você está preparado para entrar numa universidade e discutir isso em alto nível com as pessoas? Porque se você não está, então o que você vai fazer na faculdade? Você entendeu? Por isso que às vezes muitos alunos ficam chateados. Eu não consigo fazer prova de história, geografia, sociologia, filosofia, porque é muito complexa a leitura, tem muitos detalhes, tem muita coisa. Sim, porque, né, para entrar na universidade hoje, você tem que ter uma cabeça crítica, pensante, alguém que lê muito, alguém que discute muito, mas em alto nível, né, com sabedoria, com inteligência, com bom senso. Não é essas, né, perda de tempo que a grande maioria das pessoas hoje fica aí, né, perdendo tempo em WhatsApp, falando bobagem, né, cometendo insanidades aí com a vida, com a alma, com o corpo.
né? Então, é claro que o Enem ele não é infalível. Nem todo mundo que entra lá na faculdade vai ter, né, a bom senso, inteligência, sabedoria e tudo que eu acabei de falar. Mas, pelo menos a pessoa vai ter uma boa leitura. É o que a gente entende, né? Que se o cara conseguiu entrar, talvez ele tenha uma boa visão de mundo, uma boa leitura, uma boa capacidade intelectual de abrir uma discussão, de abrir um debate. É isso que a gente gostaria de ter num estudante universitário, tá? Então, outra informação importante também, aqui da página 217, crescimento populacional. O que é o crescimento populacional? Vou fazer aqui, olha só, quando eu falo em o crescimento da população, eu vou analisar dois gráficos, tá? Ó. Geralmente, o crescimento populacional, as pessoas pensam em natalidade, né? Natalidade, mortalidade, claro, tem a ver com isso também. Mas existe um crescimento que é o que eu chamo de crescimento ideal, tá? Crescimento ideal ou potencial biótico, tá? É o PB. PB. O que é o crescimento ideal ou potencial biótico? Seria, pessoal, aquela população onde nenhum ser vivo adoece, não tem predadores, não tem mortes. Professor, mas isso não existe. Não existe. Eu estou falando que é o ideal, não é o real, tá? Então, o ideal seria isso, ó. Tá? O ideal, potencial biótico, PB, tá? PB, potencial biótico. Ó, uma população que vai crescendo, 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 crescendo infinitamente. Tá? Então esse é um gráfico infinito, crescimento, tá? Então imagine que esse gráfico representa uma população onde nenhum ser vivo adoece, não tem predadores, nenhum ser vivo morre. Isso existe? Não, não existe. Isso é o que a gente chama de potencial biótico. Agora, o que é o real? O real é o ideal menos o real. Ih, professor, agora confundiu. Ó, vou fazer para vocês aqui. PB, tá? E resistência do meio, real. Então isso é o potencial biótico, crescimento indeterminado, ó, infinito. Isso aqui é o crescimento real, ó. O que é o crescimento real? É o PB, tá vendo aqui? Potencial biótico. Quando chegar aqui, nesse ponto, ó. Quando chega aqui nesse ponto, a população ela cresce, 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 cresce. Aí quando chega no nível médio, o que acontece? Resistência do meio. O que é a resistência do meio? Doenças, mudança de temperatura, predadores, mortes, idade, velhice. Então, a resistência do meio vai fazer com que a população atinja um padrão regular. Então ela começa a aumentar e diminuir, aumentar e diminuir, aumentar e diminuir, só que de maneira regular, estável. Essa é uma população que atingiu equilíbrio, tá bom? Então potencial biótico seria essa aqui, ó. Essa não existe, tá? Agora, a real população, o crescimento real é isso, ó. Cresce, 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 aí vem a resistência do meio. Professor, anota isso aí, gente, anota aí. O que é a resistência do meio? Mudança de temperatura, alto, baixo. Então, tem muitos seres vivos que reproduzem mais, morrem menos no quente. Outros, né, morrem mais no frio. Tá? Então, há altos e baixos das populações devido à mudança de temperatura. Predadores. Tá? Os predadores também são excelentes controladores da taxa populacional. Né? Então, quando você tira um predador do ambiente, você cria um desequilíbrio. Você coloca um predador no ambiente, você cria um desequilíbrio enorme. Vou dar um exemplo para vocês. Tucunaré. Tucunaré é um peixe
amazônico. Não é um peixe do Pantanal, é um peixe da bacia amazônica. Tá? Mas hoje você encontra tucunaré em todas as águas da bacia do Paraguai, lá, principalmente no Pantanal. Por quê? Porque fazendeiros inteligentes, pessoas inteligentes, né? Criavam tucunaré em lagoas pequenas, na beira de rios, em suas fazendas, sítios e assim por diante. Num belo dia, veio uma enchente, uma inundação que é comum no Pantanal. E o que aconteceu? A represa estourou, o rio transbordou. Quem é que foi para dentro do rio? O tucunaré. Eita coisa boa. Só deu merda. Tucunaré é um predador voraz. Ele se alimenta de filhotes de outras espécies. A presença do tucunaré no Pantanal foi uma tragédia. Várias espécies de peixes desapareceram simplesmente. Agora que está reaparecendo, agora, depois de décadas, né, quase 50 anos, que a natureza está se renovando. Tá? Então, essas pessoas inteligentes, elas têm que, né, estudar mais, porque não estão usando a inteligência para a coisa certa. Tá, pessoal? Então, o tucunaré causou um desequilíbrio enorme no Pantanal com relação a várias espécies de peixes. Não tem predador o tucunaré. Nenhum peixe come aquilo no Pantanal. Não é o ambiente dele. Tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso de cada um no seu quadrado. Para ter uma população equilibrada, eu preciso que aquela população ela tenha o seu predador. Sim, tem que ter o predador. Tem que ter a presa, tá? Mas isso num nível equilibrado. Lembra do exemplo que eu falei do brejo? Se eu mato as cobras, o que acontece com o sapo? Se reproduz sem predador. E aí eu tenho muito sapo. Se eu tenho muito sapo, o que acontece com os insetos? Desaparecem. Se eu não tenho os insetos, o que acontece com a polinização das flores? Entendeu o raciocínio agora, pessoal? Então isso é raciocínio lógico de um aluno que está ligado no que realmente acontece na natureza quando eu queimo tudo, destruo tudo, sem pensar. Pode fazer isso? Não pode fazer aquilo? Será que dá para fazer um desenvolvimento sustentável? Dá para crescer, plantar, produzir o boi, produzir o peixe, produzir isso, sem criar desastres ambientais? Dá. É só, usar a cachola de maneira correta, tá? Então, pessoal, isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui se chamam curvas de crescimento populacional, tá? Isso aqui é potencial biótico e isso aqui é um crescimento normal e real, tá? Com o que a gente fala de resistência do meio e capacidade de suporte. Cada ambiente tem a sua oferta de alimento. Cada ambiente tem a sua capacidade de sobrevivência. Se eu alterar isso ou aquilo, vai dar problema. Vai dar problema. Né? Bom, fatores que regulam o tamanho da população. Já falei. Parasitas, predadores, temperatura, né? Oferta de alimento, né? Tudo isso, estações do ano, tudo isso faz com que a população ela, né, aumente ou diminua em determinados períodos do ano, tá? Estou falando em ambiente natural, certo? Não estou falando em ambiente com interferência humana, não. Estou vendo aqui a última coisa que eu queria falar para vocês. Bom, era isso mesmo, tá? Então, é importante que você assista essa aula, né? Leia essas páginas que eu estou mandando para vocês. Tem muita informação bacana, né? Geralmente o Enem fala de corredores ecológicos, fala sobre mata ciliar. O que é mata ciliar? É quanto de mata eu devo preservar na beira do rio. Tá? Então existe uma lei, existe uma regulamentação. Qual a importância da mata ciliar? Qual a importância dos corredores ecológicos? Tá? Qual é a relação da densidade populacional humana com a oferta de alimento?
com a questão da água. Né? Porque eu posso destruir, eu posso poluir. Ah, é só depois a gente pegar essa água e levar lá para a estação de tratamento e limpar. Sim, mas quanto mais eu preciso limpar a água, quanto mais produto eu gasto, quanto mais tempo eu gasto para limpar essa água, mais caro ela vai ficar. Então não reclame quando você pagar aí valores absurdos. Aqui em Redenção a gente ainda paga pouco por água. Nós ainda pagamos pouco. Tem lugar aí que paga água mais caro do que a energia. São Paulo mesmo é um caso. Lá em São Paulo tem lugar que a água é mais cara do que a energia. Porque lá é muito mais difícil mandar água tratada para todo mundo do que energia. Energia é mais fácil. Você entendeu o problema? Não vou nem falar de esgoto, né? Não vou nem falar de problema do esgoto. Tá bom, pessoal? Hoje nós vamos ter apenas 2 vídeos. São vídeos um pouquinho mais longos, né? A tarefinha está indo aí. Tô mandando a foto também das páginas do livro, bem como tô mandando um vídeo extra para ajudá-los também a entender um pouco melhor toda essa questão de densidade populacional. Belezinha? Obrigado pela atenção de vocês. Vamos fazer a tarefa, tá bom? Não deixa, né? Porque sexta-feira a gente encerra o segundo período, encerra a nota, e aí na outra semana já terceiro período. Beleza? Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.